Olá, galerinha do sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas direitinho, assistindo. Aproveitem. Aproveitem o máximo possível, para vocês acompanharem, assistirem. Façam todas as atividades que os professores estão encaminhando, certo? Então, vamos para mais uma aula de geografia, né? E aí, na aula anterior, nós paramos na página 95, certo? Nós paramos na página 95. Hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, certo? Que falamos sobre oceanos e mares. Nós estamos no capítulo 8, Oceanos e Mares. Então, vocês vão abrir aí na página 96. Vamos lá? Vamos que vamos com tudo. E peguem o lápis, peguem o livro de vocês, peguem a caneta, para vocês irem fazendo as suas anotações. Então, vamos lá. E aí, na aula anterior, nós falamos sobre o uso dos oceanos e mares. Uso dos oceanos e mares. E aí, falamos um pouquinho da questão das plataformas, né, de petróleo, falamos sobre a questão da exploração de petróleo, e hoje nós vamos falar sobre outros usos, certo, dos oceanos e mares. Então, tem vários, quando nós falamos em oceanos e mares, nós lembramos, né, o principal é o quê? A pesca. Não é a pesca? Né? Lembramos de quê? Dos peixes, né? Do pessoal pescando. Mas existem várias e várias atividades desenvolvidas, né, nos oceanos e nos mares, ou nas proximidades, certo? Então, vamos colocar aqui alguns. Instalação de parques de energia eólica, que são, o que é isso, professora Isana? Essa energia eólica são aqueles moinhos, aqueles como conhecido como catavento, né, que fica circulando. O povo chama, é catavento. Então, são moinhos geradores de energia, que é aí com o vento. Energia eólica, ela é denominada, né, provém de quê? Do vento, da ação do vento, que vai gerando ali, né, ativando os geradores, né, daquelas pás, né, da energia eólica. Então, o turismo é outro, né, prática que se destaca, outra atividade que se destaca. O turismo, porque muitas pessoas vão para conhecer, né, muitos turistas gostam das praias, né, gostam de fazer, né, viagens de navios. Então, os oceanos e os mares têm todas essas funções. Obtenção de algas. As algas, elas são muito usadas, né, pelas indústrias cosméticas e químicas, então na fabricação dos pigmentos, na farmacêutica, na fabricação de medicamentos, de alimentos e de ração animal. Então, existem várias e várias atividades que nós não costumamos visualizar no nosso dia a dia, certo? Então, essas são algumas. As águas marítimas e oceanos também têm sido utilizadas em alguns países como meios alternativos de geração de eletricidade. Embora o custo desenvolvido sejam elevados, pode-se obter energia por oceanos e mares através de 3 maneiras, por meio da movimentação das águas. Então, aqui, né, eu vou colocar para vocês que tem toda também a questão, não só a questão de atividades que são praticadas, né, questão de exploração, né, mas tem também a exploração, né, para meios alternativos de geração de eletricidade. Nós utilizamos no nosso dia a dia, né, energia elétrica. Então, primeira, pela ação das ondas, né, as usinas de ondas instaladas em 2012 no Porto de Pacém, no estado de Ceará, foi a primeira da América Latina. Pela oscilação das marés, né, que é a força aí, pela diferença térmica entre as águas quentes, superficiais e águas frias, mais profundas. Então, as ondas do mar movimentam os braços mecânicos com flutuadores. Eles ativam um sistema de bombas hidráulicos que acionam turbinas, geradores de energia elétrica. Os 2 braços
retratados aqui na fotografia, né, gera energia suficiente para abastecer 60 casas. Então, aqui, né, vocês têm um exemplo, certo? De como, né, gera energia, como, né, essa movimentação, essas ondas. Então, a movimentação da onda, ela vai estar movimentando esses braços mecânicos que vai ativar o quê? Um sistema, né? Um sistema que vai acionar o quê? As turbinas. E acionando as turbinas, vai estar gerando energia. Então, é outra, né, atividade, outro fator aí que provém dos oceanos e dos mares. Então, aqui, só resumindo, olha só. Energia das ondas, olha a imagem aí do lado, certo? Os dois braços mecânicos são utilizados, certo? Para captar essa força, né? Essa força da onda, que vai gerando aí energia por meio das turbinas. Então, resumindo, então eles têm todo um custo, né, de produção, são muito modernos, então a tecnologia é muito avançada, mas são energias, né, são fontes de energia que são alternativas. Vocês observam que, né, é uma energia o quê? Limpa e renovável. Por quê? Porque vem do oceano. Então, o oceano que vai estar, né, dando toda essa parte, né, de que a população, né, que o homem, o ser humano, ele começa a investir, né, nessas fontes de energias que são alternativas, que são chamadas de energias renováveis. Porque, olha que legal, nós sabemos, como eu falei para vocês, que tem toda uma questão de custo, né? Tem toda uma questão financeira realmente, porque um braço mecânico desse é muito caro. Mas vocês observem que ele não vai poluir o meio ambiente, né? Ele vai gerar energia, e uma energia limpa, certo? E é renovável, não vai acabar, nunca vai acabar, porque nós temos aí muitos oceanos e mares, então é só tentar captar e tudo isso que o oceano tem para favorecer para a gente. Ok? Então, primeiro aí, na obtenção de energia, a ação das ondas, a oscilação das marés, que é conhecida como maré matriz, diferença térmica entre águas quentes superficiais e águas frias mais profundas. Então, são as energias das marés. Ok? Resumindo nesse slide. O uso dos oceanos e mares. Então, a exploração econômica. Os oceanos e mares são utilizados para o sustento e o desenvolvimento da sociedade humana. Aproximadamente 45% da população mundial concentra em áreas costeiras, junto aos rios. Então, tem aqui um exemplo, são os sais marinhos. E existem outros diversos exemplos, que é a pesca, né, os mariscos, olha, os mariscos, que é toda uma questão que é caro, viu? Comprar aqueles mariscos, quebradinho de aratu, quebradinho de siri, ostras, então tem vários. Então, é um exemplo, né, de uma exploração econômica. E aqui, como ele coloca, né, a imagem que coloca aqui, os sais marinhos. Outros usos dos oceanos e mares. Instalação de parque de energia eólica, como eu já coloquei, certo? Olha aí, o que eu brinquei com vocês, que era um catavento, lembrando daqueles cataventos. Então, observe aí, né, como é esse parque de energia eólica, essa instalação. Então, eles instalam todos esses equipamentos dentro aí, né, da água, para tentar, porque a força da água, o vento, né, vai fazer com que essas pás circulem e aí gerando, né, energia. Navegação, como eu já falei para vocês, a navegação, muitas pessoas gostam de fazer o turismo, né, aqueles nos navios, né, que hoje em dia tem uma grande quantidade de cruzeiros que eles vão parando de alguns pontos em alguns países. Turismo, né, outro, como vocês já sabem, as pessoas gostam de conhecer, né, as regiões litorâneas, obtenção de águas para abastecer indústria farmacêutica, de cosmética, química, de alimentos e de ração animal. Estudo e desenvolvimento da Califórnia afirma que parques eólicos Oxford podem abastecer o mundo. Então, a questão toda
é que esses parques de energia eólica, ele tem um custo muito alto. Então, nós temos o petróleo, nós temos o carvão, nós temos o gás natural, né? Mesmo que o gás natural não seja de nosso país, mas nós temos para utilizar. Então, enquanto tem essas fontes de energia, o homem vai querer, vou nada investir altíssimo na energia renovável, que nada, eu quero usar o que eu tenho. Então, depois, quando o petróleo, o carvão, o gás natural estiver acabando, eu vou pensar nessas energias renováveis. Então, enquanto tenho, o ser humano fica o quê? Confortável. Ah, tá bom, eu tenho, vamos usar. Eu vou usar. Então, quando estiver acabando, aí vão começar, certo, a investir. Então, há alguns parques, né, de energia eólica, eles são instalados hoje em dia nos países ricos, nos países desenvolvidos, que tem, né, toda uma questão que eles precisam de muita fonte de energia, porque eles precisam produzir, né, a indústria tem um processo muito acelerado nos países ricos, então eles precisam estar produzindo sempre. Então, com isso, eles precisam investir em fontes de energias, né? Então, aí é a energia eólica. Exploração e riscos ambientais. Então, toda exploração tem riscos ambientais e também nos oceanos e mares tem toda essa questão, né, dos riscos. Tem a questão da exploração do petróleo, que tem aqueles vazamentos, são os acidentes, né, de vazamento do petróleo no alto mar, nos oceanos, e aí chega até o litoral, chega até as praias. Então, isso é um risco ambiental. Muitos animais morrem, né, introduzindo ali, alimentando com aquele óleo. A questão da exploração do gás natural, as plataformas marítimas e a pesca predatória. Que é essa pesca predatória, professora Isana? Então, é aquela pesca que você faz no momento que você não pode. Tem os períodos do ano que você pode, né, estar pescando. Por quê? Porque se você vai pescar, não, eu vou pescar um peixinho. Ah, não tem problema. Mas tem pessoas que pescam, né, para muitos quilos de peixe. Entendeu? Então, eles pescam para o mercado. Não é uma pesca para consumo ali. Não, é uma pesca para vender para o mercado. Então, se complica, né? Pode ter prejuízos aí para o meio ambiente. Então, a sobrepesca ocorre quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza de repor as espécies, alterando a dinâmica do ambiente marinho e colocando em risco a existência de outras espécies. Então, como eu falei, sobrepesca é o quê? Então, se eu pesco demais, a natureza não tem capacidade de repor todas essas espécies. Então, tenho que pescar naquele período correto, né? Tem que pescar uma pesca controlada, porque senão vai acontecer essa sobrepesca. Um exemplo disso, né? Um exemplo dessa sobrepesca é a pesca excessiva de tubarões. Como predadores naturais, eles ajudam a controlar as populações de diversas espécies marinhas. Porém, apresentam um crescimento mais lento, demoram mais para procriar em comparação aos outros peixes. Então, observem, aqui é um exemplo, viu? Um exemplo que é a pesca predatória dos tubarões. Então, o tubarão ele pode chegar ao que é a extinção, aí começa a ter problemas, né? Que aí começa a ter uma representativa diminuição, né, a esses predadores. Então, costuma associar a pesca industrial à sobrepesca. Por que costuma associar? Porque a pesca industrial é aquela pesca que são os navios de grande porte, que vão em busca só de pescar, o objetivo é só pescar. E aí, eles pescam toneladas de peixe, certo? Então, essa sobrepesca, eles comparam com essa pesca industrial, que eles, né, o limite, eles vão além do limite, não respeitam, na verdade, os limites do ambiente. Eles não respeitam. Então, você tem que ter um controle, né? Se não tiver um controle, as coisas vão se complicar. E aí pode acontecer um desequilíbrio ambiental.
E aí, quando chegar até a mesma extinção daqui de determinadas espécies, né? E aqui, falando sobre a sobrepesca, né? Observem a imagem. É um grave problema ambiental, uma vez que reduz a população de peixes nos oceanos e mares, o risco é de extinção de várias espécies. Esta atividade econômica é um exemplo de ausência de sustentabilidade que estimula o consumismo em larga escala. É fundamental estimular o desenvolvimento sustentável através de práticas como a piscicultura. Então, observem a quantidade de barcos aqui. É uma ilustração simples, mas que acontece realmente na vida, certo? Acontece na vida e as pessoas acabam não tendo, né, esse controle, né? Acabam gerando um grave problema ambiental, porque vai reduzir, né, toda essa população de peixes nos oceanos e nos mares. Então, o que é que acontece? Por que, professora Isana, que existe essa sobrepesca? Porque hoje as pessoas estão consumindo, comprando, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências para o meio ambiente. Entendeu? E aí é que o ambiente está gritando, pedindo socorro. Então, é necessário pensar no hoje, no amanhã, né, no ontem, porque nós precisamos ter atitudes sustentáveis, certo? Então, é reduzir toda essa questão do consumo, controlar esse consumo, que o meio ambiente vai estar sempre agradecendo. E outro problema, olha, a poluição das águas. Outro problema, né, que tem, caramba, muito nos oceanos e mares. Então, eu vou reforçar o que eu já falei. Derramamento de óleo, certo? Né? Sobretudo o quê? O petróleo. O vazamento de radioatividade em decorrência de acidentes em usinas nucleares afeta intensamente a vida e a qualidade dos recursos marítimos. Então, tem muitos problemas ambientais, e um desses, esse derramamento de petróleo. Na verdade, acontece com frequência esse derramamento de petróleo, só que não é visível. A gente só consegue visualizar o derramamento de petróleo quando ele chega no litoral, nas praias, quando ele causa uma consequência muito grave para o meio ambiente, quando o impacto ambiental é muito grande, porque com frequência sempre acontece vazamento. Então, não tem todo esse controle, né? Não consegue visualizar com facilidade. Por exemplo, eu estou aqui, nós moramos em Itabaianinha, como é que nós vamos saber especificamente que aconteceu um vazamento de petróleo lá no Oceano Índico, se não está visível para a gente? Só é visível quando começa a gente sair nas reportagens, e aí nós conseguimos visualizar, olha, caramba, o que foi que aconteceu? Um vazamento de petróleo e tal, e aí poluiu, né, toda uma parte ali do mar, poluição das águas, né, acabou acontecendo uma degradação ambiental, uma degradação marinha muito grande. E geralmente é assim, quando o acidente é muito grave, que ele é exposto na mídia, senão abafa o caso, ninguém sabe de nada. Então, esse é outro exemplo, né, de poluição marinha. Então, exploração de riscos ambientais, eu estou reforçando, né? Vocês percebam que o assunto, eu passo uma parte, depois na próxima eu reforço mais um pouquinho, para ficar bem legal aí na mente de vocês. Exploração de riscos ambientais. Diversas atividades humanas realizadas de maneira predatória ameaçam mares e oceanos. As consequências são desequilíbrio, como mudança climática, aquecimento das águas marinhas, elevação da acidez causada pelo aumento do gás carbônico na atmosfera e a perda de espécies de animais e recifes de corais. Aquele lixo que você joga no chão, às vezes ele não fica no chão, ele vai parar no bueiro, que depois vai parar no canal, que vai parar no rio, que vai parar no mar. Então, aquela simples sacola, aquele simples pacote de bala, que você acha que jogando no meio da rua não vai interferir em nada, porque a gente não tem animais ali na rua.
Mas vai sim, porque esse lixo, ele vai parar nos bueiros. Os bueiros vão parar no canal, depois do rio, depois vai para o mar. Então, os animais marinhos acabam sofrendo várias e várias consequências, né? Porque morre, olha aí a tartaruga, né? Amarrada aí com esse plástico, né? Eu digo que sem condições, porque ela não consegue tirar, né? Se o ser humano, se ela for para a areia, na praia, o ser humano encontrar, ser humano que for de uma consciência muito boa, ele vai tirar, mas se não, vai largar lá e deixar ela morrer. Enquanto isso, muitas morrem, né? Porque elas morrem sufocadas, né? Com todo esse lixo que o ser humano detona aí no meio ambiente. E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, se protejam. E eu acredito que em breve nós estaremos juntinhos. E depois que isso tudo passar, eu quero conhecer vocês, viu? Quero conhecer todos vocês que estão acompanhando a aula de geografia. Façam a atividade que está na descrição do vídeo, certo? E um forte abraço. Coloque o nome de vocês, o nome da escola. Fique em casa, fique com Deus. Tchau, tchau!